Meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Você que está no canal Conexão Espiritual, eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos tratar de um assunto que você acabou de ver aqui: a vida não é o fim, é o meio. Vamos falar um pouco sobre o plano de salvação. Esta frase eu vi, ou melhor, eu ouvi na conferência geral passada. Um dos oradores falou sobre isso e marcou meu coração, eu anotei, não esqueci e quis trazer para a gente aqui hoje no canal. A vida não é o fim, ela é o meio. Ou seja, através dela nós chegaremos ao fim. E como será o nosso fim? Vamos ver hoje. Se você já viu várias palestras sobre o plano de salvação, talvez você irá se identificar muito mais rápido. Se você ainda não viu, preste atenção, que é simples, mas é preciso prestar atenção. Vamos lá, olha só. Traz aqui nosso auxílio visual. A vida não é o fim, é o meio. E a gente vai passar aqui. Antes de passarmos para o próximo ponto, eu preciso falar para você justamente isso. Essa frase nos lembra de que nossa existência terrena é apenas uma parte de um plano maior, o plano de salvação. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre os conceitos que Deus ele nos revelou, onde nós estávamos antes, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Entenda, a vida na Terra, ela faz parte de um plano maior do que essa vida na Terra. Tá bem? Vamos lá. Agora sim, trazendo aqui nosso auxílio visual. Olha só. Na pré-existência, antes de nós nascermos aqui na Terra, nós vivemos como filhos espirituais de Deus. Lá aprendemos e tomamos decisão de vir à Terra para recebermos um corpo físico. A escritura de apoio que nós temos sobre esse tema é Jeremias 1:5. O que diz lá em Jeremias 1:5? Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então o Senhor mostrando ali que já conhecia Jeremias antes que se formasse no ventre. Temos outras escrituras também em Doutrina e Convênios, mas por hoje basta essa aqui de Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E assim é com todos nós. O Senhor nos conheceu antes que nos formássemos no ventre. Esse é o primeiro estágio do plano, o início da nossa jornada, sem dúvida alguma. E aí, antes de passarmos para a próxima etapa, eu pergunto para você, este conhecimento é novidade para vocês? Provavelmente não, não é? Mas o que significa isso? Que antes nós vivíamos com Deus, como espíritos. Ele nos criou primeiro espiritualmente. Ele nos queria que nós pudéssemos progredir, e para isso necessitaríamos de um corpo físico. Ele fez um plano. Ele pediu que duas pessoas apresentassem um plano. Um era Lúcifer, outro era Jesus. Jesus apresentou um plano que dizia: eu vou à terra, me sacrifico por eles, salvo todos eles da humanidade. Aqueles que se arrependerem e te obedecerem, voltarão a viver contigo. Aqueles que não se arrependerem e não te obedecerem, se perderão. Lúcifer chegou e falou: meu plano é o seguinte, nenhuma só alma se perderá. Vou salvar a todas, mas duas coisas. Elas não terão livre-arbítrio, e você me dá toda a sua honra para mim, porque afinal de contas sou eu que estou salvando a elas. Então o Senhor escolheu o plano de Jesus. Não só o Senhor, como nós, em votação, levantamos as mãos e escolhemos o plano de Jesus, porque nós não queríamos sermos obrigados a obedecer, nós queríamos ter a liberdade de escolher. E muitos de nós estamos escolhendo estarmos com Ele e outros não. Isso faz parte também. Agora estamos aqui na Terra. Este é o meio onde somos testados e aprendemos a usar o nosso arbítrio para escolher entre o bem e desenvolver virtudes como fé, obediência e amor. Levantamos as mãos, a nossa mão, e hoje estamos no lugar onde nós escolhemos para exercermos, para testarmos, para desenvolvermos nossa fé, nosso amor, nossa paciência e muitas outras virtudes, né? A vida mortal é um tempo de preparação, como diz lá em Alma, capítulo 34, versículo 32. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Muitas vezes enfrentamos provações, mas tudo faz parte do processo de crescimento. Ou seja, se nós viemos à Terra para aprender, se nós viemos a esta vida para nos desenvolvermos, você acha que vai ser uma vida bem tranquila, uma vida de paz e amor, uma vida sem doenças, sem dores, sem sofrimento, sem sede, sem fome? Você acha mesmo? Isso iria nos provar o quê?
Então a vida, como diz o próprio Salvador, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós iremos vencer também. Essa vida mortal, ela é o meio, ela faz parte do grande plano de Deus, não é o fim. Então, se por acaso você tem alguém que você, entre aspas, que morreu ou está doente, entenda que isso faz parte do processo. É um processo de desenvolvimento espiritual, não tenha dúvida disso. A vida mortal não é o fim. Nosso auxílio visual traz algo sobre isso. Olha só aqui. Muitos podem pensar que a vida mortal é o fim de tudo, mas o plano de salvação nos ensina que não termina aqui. Ao contrário, a vida terrena é uma parte temporária e necessária para alcançarmos o nosso destino. Quando enfrentamos dificuldades, perdas e sofrimentos, é importante lembrar que esta vida é transitória e que estamos nos preparando para algo muito maior. Que a gente dê uma olhadinha, por gentileza, nessa gravura aqui do lado, você está vendo, né? E a imensidão ali, alguém ali olhando, mostrando mais ou menos, demonstrando, simbolizando ali, de que há muito mais vida além do que a gente consegue ver. Você olha para o horizonte, existe vida após aquele horizonte. Que você entenda isso. Existe vida após esta vida. Eu sempre lembro de uma experiência que eu passei quando eu era muito jovem, que eu estava no hospital e eu vi uma senhora lá, e essa senhora estava ao telefone e ela falou assim: Deus é muito bom, ele não morreu. E eu entendi a frase daquela mulher. Ela estava feliz porque a pessoa não tinha morrido. Ela não quer que a pessoa morra. A gente não quer normalmente que alguém morra, logicamente. Então, ela disse aquilo: Deus é muito bom porque ele não morreu. Mas, se você for analisar friamente, Deus ele continuaria sendo bom se a pessoa morresse, porque faz parte do plano dele nascermos, nos desenvolvermos e morrermos. Todos nós, sem exceção. Recentemente morreu um vizinho, aqui o vizinho da frente, o José. E o José é um vizinho nosso muito querido, que nós conversávamos sempre, estávamos aqui nos falando quando a gente se encontrava aqui em frente de casa. E depois que ele morreu, eu fiquei observando a casa dele, eu consigo ver daqui de dentro. De onde eu estou falando com vocês, eu olho, se a porta da sala estiver aberta, eu consigo ver a porta da casa dele. E eu vi que tinha pessoas lá tirando as coisas dele, tirando os objetos que ele guardava com tanto carinho, né? Guardava com cuidado, objetos de trabalho, objetos de lazer. E as pessoas, quando eu vi, muitas daquelas coisas estavam na calçada, no lixo. As pessoas não queriam mais aquilo, jogaram no lixo. O tempo dele passou aqui na Terra, ele foi provado, ele desenvolveu, talvez não tenha desenvolvido o seu potencial que ele tinha, mas desenvolveu. E agora ele não morreu, ele está em outro plano, que nós vamos ver agora, que é justamente sobre o mundo espiritual. Preste atenção sobre isso aqui. O mundo espiritual. A morte e o mundo espiritual, a jornada continua. Assim como meu amigo José, assim como meu amigo Ronaldo do trabalho, que faleceu no dia 13 de maio, quando nós deixamos esta vida, entramos no mundo espiritual. Lá, continuamos a aprender, a progredir e também a esperar pela ressurreição. A morte física não é o fim da nossa jornada. Cristo superou a morte e, graças à sua expiação e ressurreição, todos nós também ressuscitaremos algum dia. Nossa escritura é de apoio, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Escritura do Novo Testamento. Então, assim como todos nós morremos em Adão, seremos vivificados em Jesus, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Um pouco mais além aqui, nós vamos mostrar aqui um pouquinho sobre... Deixe-me tirar um pouco a minha imagem para cá para o lado. Eu vou tirar, é melhor. A vida eterna, o destino final. Após a ressurreição, compareceremos perante Deus para sermos julgados de acordo com nossas escolhas e ações na nossa vida terrena, na mortalidade. O objetivo final é alcançar a vida eterna,
com Deus, viver com Ele, com nossas famílias e experimentar a plenitude da alegria. Esta é a vida eterna, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. E você, antes de passarmos aqui para a nossa parte, veja aqui do lado embaixo, que nós temos um diagrama, onde temos a vida pré-mortal, a mortalidade, mundo espiritual. E no mundo espiritual, irmãos, ali está escrito glória celestial, glória terrestrial e glória telestial. Mas antes de passarmos para a explicação desse diagrama, eu quero comentar algo com vocês. Eu estava na igreja um dia desses e um irmão estava visitando a igreja e o irmão que o convidou estava conversando comigo. E nós falamos sobre o batismo durante as aulas, que sem o batismo é impossível entrar no reino de Deus. E o irmão disse: irmão Souza, eu acho que não é bem assim, porque quando Jesus estava pregado na cruz, tinha 2 ladrões ao lado dele, e um dos ladrões meio que se arrependeu, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele não foi batizado e foi para o paraíso. E eu vou explicar isso agora, talvez algumas pessoas tenham essa dúvida. Mas existe uma diferença entre reino celestial, vida eterna e o paraíso. Quando nós morremos, o nosso corpo, ele fica aqui na terra. O nosso espírito vai para o mundo dos espíritos. Lá no mundo dos espíritos tem 2 lugares. Tem um lugar chamado paraíso e tem um lugar chamado prisão. No paraíso, as pessoas que foram fiéis, que foram fortes, valentes no seu testemunho. Pessoas que fizeram convênios com o Senhor e que viveram esses convênios. Lá na prisão, são pessoas justamente ao contrário. São pessoas que não conheceram o Evangelho, se conheceram, não quiseram aceitar, se aceitaram, não foram valentes, não receberam os convênios ou não viveram aqueles convênios. Então, temos 2 grupos aqui no mundo espiritual, o paraíso e a prisão. Aquele ladrão, quando ele se arrependeu, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Significa que ele foi arrependido, mas lá ele ainda será ensinado. Ele ainda precisará aceitar Jesus como seu Salvador. Faz parte da doutrina de Cristo. E aí vem a questão das ordenanças do templo, onde fazemos ordenanças por procuração. Porque, vamos dar um exemplo, aquele ladrão, por exemplo, ele não foi batizado. Segundo o próprio Cristo, ele não poderia entrar no reino de Deus. Mas o Senhor providenciou uma forma, um meio para que isso acontecesse. E esse meio nós temos aqui no canal sobre batismo nos templos, ordenanças do templo, pelas pessoas que já morreram. Se você tiver alguma dúvida e não encontrar esse vídeo, deixa aqui o comentário. Eu terei o prazer de gravar um outro vídeo falando só sobre este assunto, tá bom? Continuando a nossa mensagem de hoje, na verdade é a conclusão da mensagem de hoje. E a conclusão é a seguinte, vou trazer o nosso auxílio visual. A vida, olha só a frase, irmãos, a vida não é o fim, é o meio. Nossa existência mortal é apenas um passo no nosso progresso eterno. Tudo o que enfrentamos aqui, as alegrias, as provações, os desafios, é parte de um plano divino, elaborado por um Deus amoroso, que deseja que todos nós voltemos à sua presença. Eu aproveito e convido a todos que estão nos ouvindo e nos vendo agora a refletirem sobre como vocês estão usando essa frase da vida para crescer espiritualmente e se preparar para a vida eterna. As oportunidades que você está tendo, você está aproveitando? Esta vida está servindo de meio para você para ir para onde? Para o paraíso, para a prisão. Que você possa refletir sobre isso. Ainda sobre a nossa mensagem de hoje, nós finalizamos, claro, deixando aqui o meu testemunho para vocês, de que eu sei que Deus, Ele vive, Ele preparou um plano para nós, chamado plano de felicidade ou plano de salvação, e dentro desse plano, a nossa vida aqui agora é um passo para a eternidade, é um passo para a vida eterna, é um passo para a alegria de viver com Deus. Eu não tenho dúvida disso, dependendo das nossas escolhas, dependendo do nosso bom proveito aqui nesta vida. Para finalizarmos, quero fazer um convite para você, além do que já fizemos. Deixa seu like,
compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal, conecte-se ao que mais importa e também assista a mais vídeos do nosso canal. Fazendo isso, você vai nos ajudar e vai ajudar também o Espírito a permanecer próximo a você, a te deixar cada vez mais conectados com o que mais importa, que é o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? A mensagem de hoje foi esta, foi curtinha, se comparada a outras, né? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixei aqui o nosso pedido. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like e tudo mais. Etc, etc e etc. Um abraço a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Meu muito obrigado. A gente vai aos pouquinhos atingindo mais pessoas, chegando a mais casas, a mais lares, e que uma só alma possa encontrar o Salvador, conectar-se com Ele através destes vídeos. Eu ficarei muito feliz, muito satisfeito. Um abraço para vocês, eu sou o irmão Souza, este é o canal Conexão Espiritual. A gente se vê no próximo vídeo, e no próximo vídeo eu tenho certeza que você vai adorar. Só não vou falar o título agora, vou falar no próximo vídeo. Tchau!